comecei a conhecer um pouco da realidade dos estágios de outras universidades, porque aqui na Unirio, algo que me incomodava, que me incomoda bastante, é o esvaziamento de práticas pedagógicas voltadas para os estágios, né? Como assim um esvaziamento? Um esvaziamento no sentido de não termos encontros presenciais nas aulas de estágio. Nós não temos aulas de estágio, e sim um encontro ou outro. E eu ficava me perguntando, mas e a prática pedagógica efetiva do estágio? Como os alunos podem compartilhar as suas experiências, né? Que não fosse apenas a entrega de um relatório descritivo. Eu acho que o estágio é mais do que isso. Não pode ser só uma cobrança de um relatório, né? Então, o que fazer? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, esse seminário foi pensado justamente para que a gente possa buscar, socializar, compartilhar experiências e pensar melhorias para o nosso curso voltadas para o estágio curricular, tá? Então, hoje, nós teremos aqui um painel com relatos de experiências, que depois eu vou chamar os alunos, mas, nesse momento, nós temos a apresentação de duas convidadas que eu quero agradecer imensamente, de coração, professora Eliette, que é da Universidade Estadual da Paraíba, veio de longe, né, e aceitou de forma muito gentil, muito carinhosa o convite, vai falar sobre a importância do estágio, sobre a experiência do estágio curricular na UEPB, na universidade na qual ela trabalha. E temos aqui também a Daiane, que é professora do curso de Biblioteconomia aqui da nossa universidade, que vai falar também da importância do estágio para o mercado de trabalho. Não é isso, Daiana? Então, eu vou deixar as professoras apresentarem o que elas prepararam para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante, perguntem também, tá? E depois que elas apresentarem, eu vou chamar os alunos para que possam fazer também as suas apresentações, possam compartilhar as experiências com a gente, tá bom? Obrigada. Olá, boa noite. É um prazer, né, estar aqui na Unirio, pela primeira vez na Unirio. Primeiramente, agradecer à professora Priscila Gomes, que já esteve em João Pessoa, adora João Pessoa, e adoro por ela. Vou puxar a Priscila para lá. Seria um prazer. Agradeço pelo convite de estar aqui. Ao professor Eliezer Pires, que também tem o maior carinho com esse sorriso que ele tem, né? Você fala com o Eliezer, ele já está sorrindo. E isso é muito bom, né? Muito interessante quando você conhece as pessoas e elas já te tratam com um sorriso. Então, quero agradecer primeiramente a vocês e também falar do professor Marcelo, que não se encontra aqui, mas o conheci em Coimbra e também tenho muito carinho e afetividade por ele. Bem, quando a professora Priscila me falou da temática, o que é que vocês... Eliette, você poderia falar um pouco da experiência da UEPB com relação ao estágio? Eu pensei em fazer 3 momentos, tá certo? O primeiro momento seria falar um pouquinho da própria lei do estágio, que regula o estágio de um modo geral do Brasil. Depois, isso é uma questão bem prática mesmo, das dimensões formativas do estágio. Muita gente não tem essa noção, né, do que para que é que a gente vai fazer um estágio, o que é que esse estágio ele pode trazer de benefício ou não na vida do educando. E depois falar um pouquinho da experiência da UEPB, como é que nós organizamos o estágio, desde da macroestrutura, não é, até chegar na prática efetiva do estágio. Bem, para iniciar a conversa, vamos falar um pouquinho que todo conhecimento, coisas simples, mas que parecem que nós esquecemos que acontece, né? Que todo conhecimento que você faz na sua vida como pessoa, ele vai, de um modo geral, ser socialmente construído, interligado com
a sociedade que você está convivendo, seja na universidade, seja no mercado de trabalho, seja na instituição que você está trabalhando ou estagiando. O que é que se espera do arquivista, se a gente for pensar por essa ótica? Primeiro, eu queria, ou na minha instituição, na minha empresa, uma pessoa que fosse competente, que soubesse, tivesse responsabilidade no que faz, que soubesse trabalhar em equipe, porque não adianta ser competente na parte técnica e não saber trabalhar em equipe, e tenha um espírito mesmo colaborativo de saberes, que busca aprender o tempo todo em várias áreas do conhecimento. Depois, eu iria pensar numa formação como um processo contínuo. Isso é importante, porque, em muitos casos, nós percebemos, eu acho, não sei, na fala da colega, quando se pensa no mercado, é como, me formei para arquivista e ali acaba. E não é, a gente quer o tempo todo esse aprimoramento pessoal, né, nesses contextos interativos, que a todo momento vai sendo alterado. E aí, quando a gente pensa em qualquer instituição, a gente pensa no ser humano. Para que nós fazemos pesquisas? Para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, independente do tipo, da área que você esteja. Bem, e aí, pensando nisso, a proposta que eu trago aqui como reflexão, ela tem essa perspectiva holística, baseada-se lá na ciência da informação e ecológica, não é? Esses sistemas que podem ser formados quando a gente pensa duas instituições separadas. A instituição que está formando e a instituição que vai acolher esse aluno. Eu acredito que quem faz o estágio deve conhecer, não é, a lei número 11.788, que vai definir, a lei é imensa, né, mas eu trouxe alguns pontos para a gente chamar a atenção. O estágio é um ato educativo supervisionado, por isso o nome, não é, estágio supervisionado. Então, a gente começa a pensar. Essa palavra supervisão, ela é carregada de significação, de um dado positivo e um dado negativo, não é? Porque supervisionar parece alguém que está lá olhando você o tempo todo para te cobrar, e acaba tendo uma significação, às vezes, até errônea, que é diferente da coordenação, que está ali para juntos construírem. Depois, vamos pensar que o projeto o estágio faz parte do projeto político-pedagógico da instituição. Por isso, vocês têm um componente curricular chamado de estágio. Em outro ponto, que é muito importante, que o estágio visa esse aprendizado de competências, essa palavra é muito importante para a gente, próprias das atividades profissionais e a contextualização curricular. Olha, eu estou falando na universidade, o que é formado na universidade, mas, acima de tudo, formar uma competência que vai estar lá no mercado de trabalho, no futuro, quando esse aluno sair. Competências próprias, profissionais. E aí, nós precisamos pensar que competência é essa quando estamos falando para o arquivista, porque, dependendo de cada área, eu teria uma competência diferenciada. Então, pensamos, primeiro, uma pessoa equilibrada, porque é o primeiro ponto. Humanizada e responsável, que eu já comentei. Depois, que não há como separar, não ter o conhecimento científico, técnico e atualizados com a sua área. Não adianta. E aí,
vem todo o processo de formação do próprio currículo da universidade. Se a universidade pensa só da parte técnica e não dá prioridade ou não dá destaque à base comum da formação da pessoa, seja ela a sociologia, a antropologia, a língua portuguesa, por exemplo, ou qualquer outra área que forma a pessoa, isso vai ficar uma lacuna para a formação desse aluno. Da mesma forma, se a universidade pensa nesses aspectos e não pensa na parte técnica, na parte de aprimoramento do conhecimento que vai formar realmente o arquivista. Se o aluno vai, digamos lá, aprender o que é descrição, mas ele sabe fazer a descrição, sabe o saber fazer. Então, não há como pensar, a descrição é isso, isso e isso. Ok. Mas o que você sabe fazer a descrição? Então, o que é teórico unido ao que é prático, o que é técnico. Mas tudo isso também deve estar voltado a essa capacidade de analisar esses fenômenos que acontecem na profissão de forma crítica, não é? De tomar decisões, de agir muitas vezes diante do inesperado, não é? Que esta é a situação do profissional. O que acontece, o que é que eu tenho que fazer quando está tudo no regulamento, tudo certinho, acontece inesperado. E esse inesperado é que vai tornar realmente você competente. E aí, uma atitude de aprendizagem continuada. Não é? Você sabe se na área da arquivologia, aliás, em qualquer área do conhecimento, a tecnologia vem o tempo todinho, eu diria, atuando de forma que o conhecimento que temos hoje, daqui a 15 dias, eu já preciso conhecer algo novo, e isso vai fazendo de nós profissionais uma competência o tempo todo exigida no sentido de possa ter uma formação mais completa. Não há como parar. O que eu aprendi na universidade, ali fica. Senão, você está fora do mercado. Então, a Isabel Alarcão, uma das grandes pesquisadoras de estágio, não só, ela já veio várias vezes ao Brasil, mas ela trabalha, né, ela é uma professora na Universidade de Aveiro, e ela traz um trabalho muito interessante, que é mostrar essas dimensões dessa formação do estágio. Primeiro, não é que é realista, ou seja, é você trabalhar dentro do contexto da sua profissão. Uma coisa é fazer uma simulação, um simulacro, como acontece nos Estados Unidos. O Russell, ele tem uma plataforma de simulação da área do conhecimento. E aí, no caso, vocês estão ouvindo? Dá para ouvir direitinho? Então, o Russell, ele tem um programa muito interessante com o Baseman, que é um dos autores, essa dimensão do seminário e a questão do estágio com simulação virtual da realidade. É interessante, não deixa de ser, mas como essa realidade pode ser feita? Depois, a técnica, que eu já comentei, não é aprender realmente fazendo. E hoje, o meu filho é artista, ficou encantado conhecendo algumas técnicas aqui no Arquivo Nacional. A outra questão é a interatividade, né? Como nós vamos trabalhar com o usuário? Como nós vamos dimensionar com esse usuário? Outra dimensão é a analítica.
não é? Porque muitas vezes as questões envolvem outras dimensões, não é? Outra questão importante é a reflexiva, o como, o porquê e para quê de cada ação dentro dos arquivos ou nas instituições que vocês trabalham. Essas formações, elas são tão importantes que alguém poderia, mas isso é importante a gente saber? É, para você ver que quando se vai ao arquivo, ou você vai fazer uma dinâmica a respeito do que seja o estágio, você tem que entender como esse estágio pode contribuir na tua vida. Então, nós temos as dimensões interdisciplinar, integradora, projetiva, holística, metapraxiológica, não é? O tempo todo eu tenho consequência na minha formação. Olha quantas dimensões nós podemos pensar, inclusive nessa metacognição, nessa construção de transformar o que eu estou aprendendo enquanto teoria na prática do ensino, ou seja, na prática da minha profissão. E, ao mesmo tempo, já pensar, bem, eu aprendi isso agora, mas para a arquivologia vai ser necessário, lá na frente, no futuro, outras dimensões, outras necessidades. E, ao mesmo tempo, ela passa a ser seletiva. E isso é o mais importante, porque mexe com o mercado de trabalho. Se você não tem essa dimensão dessas competências, você acaba sendo um profissional incompetente. E aí você está fora do mercado. O que leva a gente pensar em 3 aspectos. Primeiro, o aluno, o estágio e a profissão. Isso, num processo de interação, no próprio contexto profissional do que se quer o curso formar, o perfil que se pensa no curso e como esse perfil vai ser realmente organizado para que essas ações práticas do curso possam ser vivenciadas, e o estágio passa a ser um processo mesmo da interação entre o que você chegou na universidade e como você, que profissional, nós estamos colocando no mercado. Por isso, vai se pensar nessas novas tarefas, nos novos papéis e nas novas relações que nós queremos formar. Portanto, é um movimento que está, eu diria, se configurando como prioridade para que se possa aprender e refletir na própria ação. Nós tivemos recentemente um caso dessa natureza. Uma aluna nossa estava fazendo estágio e uma instituição pública ia descartar vários documentos sem fazer avaliação, seleção dos documentos. E aí as 2 estagiárias falaram que não podia, que tinha que fazer uma seleção, mas quem estava na gestão, não, isso não tem importância. Então, como elas não tiveram poder de argumento, elas tiveram que tomar uma medida. E qual foi a medida? Convidaram a professora Esmeralda, que é a coordenadora do estágio, lá da UEPB, para ir à instituição, e marcou uma reunião com a gestora, para que a professora pudesse explicar como é que esse processo acontece e a importância. Ou seja, o que essa estagiária fez foi perceber uma necessidade e que ela, como não teve poder nem força de argumento, ela buscou respaldo na própria universidade. Isso é fantástico. Mas quantos dos nossos alunos não têm essa ação?
não conseguem vislumbrar esta ação. Não, eu estou lá fazendo meu estágio, ganho meu dinheiro, muitos estágios são remunerados, e isso, muitas vezes, não traz aquela consciência daquela formação. E, muitas vezes, os professores também não acompanham esse estágio. E isso implica, não é, a gente fazer algumas dessas perguntas. São os alunos preparados para assumirem esse papel com responsabilidade? Quem está lá na gestão, muitas vezes, da empresa, de alguma instituição, não tem o conhecimento do arquivista. Então, você está preparado para saber lidar com essa dificuldade? É explicado esse processo formativo dos estágios, foi o que eu acabei de mostrar a vocês, é explicitada a relação do estágio com outros componentes curriculares, dependendo do departamento que ele esteja fazendo o estágio, ele vai ter uma implicação muito grande. Eu vou contar um fato interessante que aconteceu com meu filho. Ele, quando fez o relatório do estágio, ele disse que, em 6 meses, ele só fez higienização. E aí a crítica que ele fazia no relatório era essa: olha, qual é a ideia? Não é preparar o aluno para que ele passe por cada formação, cada etapa, e aprenda a técnica da sua profissão. E ele fez essa crítica que mudou o laboratório que ele fez, o estágio, porque não era remunerado. Por conta que realmente é preciso que entenda qual é a função com os outros componentes curriculares, com a seleção, com a avaliação, com a preservação e com cada etapa que vai ser trabalhada. Está a generalização dos supervisores preparada para assumir este papel? Isso é uma pergunta também interessante, porque nem sempre quem está supervisionando o estágio não tem condição, ou vai lá, pelo menos na universidade, a termos, assina-se o termo, é o supervisor do estágio, mas nunca compareceu à instituição. Depois, foram-lhes facultados momentos de formação e de reflexão. Perfeito ter esse painel aqui que vocês estão mobilizando hoje, porque isto dá uma ideia perfeita da gente pensar a formação e a reflexão desses alunos. Estão as instituições conscientes da implicação deste papel do estágio? Cada curso pensa nisso. É importante ter essa clareza. Bem, lá na UEPB, nós fizemos, não é, um trabalho na escola. Temos um laboratório chamado Laboratório de... Recebeu o nome da antiga coordenadora que faleceu, Laboratório Integrado Maria José Cordeiro. E esse laboratório ele recebeu a massa documental do Colégio José Lins do Rego. E aí os alunos começaram a trabalhar praticamente com os dossiês dos alunos e o diário de classe. Agora, este ano, eles vão começar a tratar essa fundação. Então, foi nesse estágio aí que meu filho começou, foi logo no primeiro momento. Então, o que eles fizeram? Vamos agora fazer a higienização. Então, entrava um grupo de alunos, saía outro grupo, terminou essa etapa, agora vamos organizar. E aí, cada grupo só pegou uma parte. Então, foi isso, nesse momento de reflexão, que os meninos fizeram esse aporte, que esse tipo de estágio não era apenas cumprir horas de estágio. Os alunos não estavam realmente fazendo o que é a função do estágio. Por isso, essa prática foi modificada. Então, o que é que passou hoje
a ter lá no nosso laboratório. O diagnóstico, algumas das atividades que os alunos fazem, a mensuração dos documentos textuais, a organização e seleção da documentação, fizeram o processo de higienização, a confecção de capilhas e cintas para acondicionamento, padronização e listagem, identificação das caixas box. Bem, essa experiência na UEPB, inclusive essas fotos são desse laboratório que eu estou comentando, não é? Por isso que eu gostaria de registrar aqui, após essa formação, essa experiência, eu coletei alguns dados com os colegas e quem me ajudou nesse processo, quando a professora Priscila, eu disse, não, vou sistematizar o que nós temos na UEPB. Então, o professor Sanderson, ele foi coordenador do estágio durante 4 anos, e ele, todos os estágios, ele fez uma planilha, e quando o aluno levava o termo, ele foi coletando os dados que eu trago e apresento para vocês hoje. A professora Esmeralda também trabalha ela também trabalha como professora supervisora de estágio e foi coordenadora do estágio durante muito tempo, acredito mais de 6 anos, e ela tem deu uma contribuição muito grande pelo conhecimento que ela tem na cidade e nas instituições. Ela quem praticamente trouxe essas instituições para a universidade, para fazer essa mobilização. A professora, o responsável pelo laboratório é um arquivista, o Rafael, que também fez todo o levantamento para nós dos alunos que não tinham estágio não obrigatório e usaram estágio obrigatório dentro da própria universidade. As fotos que vocês viram nos slides foi do TCC do Nailton. E os dados sistematizados que eu vou apresentar daqui para frente foram os meus bolsistas do PIBIC, Elvis e Késia. E eu fiz a análise e a discussão dos dados. Pois bem, então, na universidade, na UEPB, a coisa acontece da seguinte maneira. Existe uma coordenação geral de estágios, que é a PROGRADE. Depois, existe um coordenador do estágio do curso, que esse coordenador não ganha nada, viu, Priscila? Não ganha nada, só ganha trabalho, não ganha gratificação, nada. Essa questão do coordenador, nós temos o coordenador do curso, temos o coordenador adjunto, e nós formamos 3 coordenações para nos ajudar, sem gratificação. É só por trabalho mesmo, mas tem toda a resolução da UEPB para isso. Uma é a coordenação de estágio, outra é a coordenação do curso de monitoria e a outra é a coordenação de TCC, que quem executa é o coordenador adjunto, que, no caso, eu faço a coordenação adjunta e a coordenação de TCC. Temos o professor supervisor do estágio, que é do professor do componente, e aí o supervisor da instituição concedente. Então, toda essa resolução ela é trabalhada e organizada a partir de documentos que a própria instituição organiza. Então, nós temos agora, a professora Esmeralda é a coordenadora do curso de estágio. Então, ela é responsável pelos estágios obrigatórios e o estágio não obrigatório. E o que isso tem a ver? O que é que isso implica? Bem, só mais adiante eu vou mostrar a vocês. O que é que esse coordenador faz? Que foi a pergunta que você havia me feito. Então, primeiro, decide com esses professores supervisores qual é o campo do estágio.
porque foi o que eu falei, que a professora Esmeralda deu uma contribuição muito grande. Nós chamamos que ela é a imperadora dos estágios, porque, como ela tem muito conhecimento em muitas instituições, ela foi trazendo esses convênios para a universidade. Todos têm convênio firmado com a universidade para que possa fazer o estágio. Então, ela quem procurou manter contato com essas instituições. Depois, toda essa documentação é apresentada à coordenação geral, que é a Prograde. É preciso apresentar também um relatório semestral, não é? E participar das reuniões convocadas pelo coordenador geral do estágio, que é esse coordenador de toda a universidade, que é a Prograde. E assume a turma de estágio obrigatório por semestre. Também o que é que compete ao aluno, porque o professor tem a parte dele, mas também o aluno também tem. Primeiro, participar das reuniões. Então, nós não fazemos apenas uma reunião. E aí, uma das nossas reuniões, nós fizemos um período planejamento estratégico do curso. E aí, o professor Jimmy, que, por ocasião, estava na coordenação de estágio, pensou numa solução que era: vamos fazer um manual de estágio, para que os alunos, caso, como aconteceu, o professor Jimmy saiu da instituição, veio a professora Esmeralda foi para a coordenação, veio o professor Henrique, depois veio o professor Sanderson, agora volta a professora Esmeralda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A troca de professores não pode parar o processo pedagógico, ele tem que ser organizado e firmado. Então, foi pensado num manual e os alunos recebem, eu posso depois encaminhar para vocês, toda a estrutura do manual. Vem a resolução da lei de estágio, a resolução da própria universidade, o que compete a cada uma, a cada setor e como fazer as atividades, que eu vou mostrar mais à frente. Então, eles têm que pensar, achou a instituição, montar um plano de estágio e montar um relatório também final. Bem, também, por lei, nós podemos fazer convalidação de quem já trabalha na área, não é? Então, nós temos 3 situações diferentes. O estágio obrigatório, que é o componente, temos o estágio não obrigatório, que pode ser aproveitado como obrigatório, e temos a convalidação de quem já trabalha na área, tem toda uma documentação específica e está liberado do estágio. E como é que funciona? Todas essas informações que eu estou dizendo a vocês tem lá para o aluno. Quando ele entra no estágio, ele recebe esse manual, orientação do coordenador do estágio, como é o funcionamento. Então, para quem não tem estágio obrigatório, tem que ter o termo de compromisso do estágio, que aí nós elaboramos essas fichas, são todas já organizadas para que a coisa aconteça, a declaração de aceite do estágio obrigatório e tem que elaborar o plano de estágio obrigatório, onde você vai, qual é a função, o que você vai fazer, como vai ser feita a sua ação lá naquele estágio. Depois, tem o plano de quem... vocês vão perceber o impacto que tem a UEPB dentro de João Pessoa. E eu fiquei muito feliz, que nossa, como nós temos atuando, e eu consegui organizar esses dados, por isso a Unirio acabou, Eliezer, me ajudando, porque eu entrei na coordenação faz pouco tempo, né? Voltei porque eu fui da coordenação, acho que 2008, 2009, e aí agora eu pude organizar esses dados. Então, para quem não tem um estágio, quer transformar o estágio não obrigatório em estágio, geralmente o não obrigatório, os alunos
recebem alguma coisa, né? Há muitos editais lá em João Pessoa, e os alunos ganham uma gratificação. Não é? Uma declaração emitida pelo coordenador do curso, que está matriculado no estágio não obrigatório, o plano do estágio. Ele também tem que fazer o plano do estágio para apresentar para a gente. Se vocês observarem aqui, ó, de 2014.2 a 2019.2, ainda, quando os alunos fizeram essa compilação dos resultados, eles colocaram 2019.2, mas eu desconsiderei porque nós ainda estamos no processo. Então, mas aí eles... Mas eu vou colocar, professora, porque já tem gente que já está fazendo estágio. Então, até o final do ano, 2019.2, eu vou ter que alterar, porque posso ainda ter mais alunos. Olha, nós tivemos 168 alunos no estágio não obrigatório, sendo que foram 363 estágios não obrigatórios, que os alunos recebiam bolsa. E por que 168? Porque há alunos que passaram 1 ano ou 2 anos, que pode até 2 anos, no mesmo estágio. Então, por isso, ali, 168 alunos, mais 363 estágios não obrigatórios. 104 obrigatórios. Então, esses alunos do não obrigatório aproveitaram essa demanda. As instituições atendidas, o que é que nós percebemos? Tem aí uma coisa para melhorar na universidade. Pública, privada e terceiro setor, e alguns não constava essa informação. Então, isso é uma falha. Isso tem que ser consertado. E eu conversava com o coordenador, o que é que vamos fazer para daqui para frente isso não conste mais. Tem que ter, não pode receber o documento e sem perceber alguma falha. Quer dizer, 2014, 2015, como é que a gente vai ter essa informação mais? Os estágios em vigência, olha, vocês podem observar, acho que fica pequeno, mas, olha, nós temos empresas, instituições públicas, somos recordistas ali no IFPB e na UFPB. Quer dizer, a UFPB tem um curso de arquivologia, e os estagiários são nossos. Isso, por quê? Porque é concurso. Não é, eu quero entrar, não, é concurso. E os nossos alunos estão lá tomando, liderando. Isso é um dado, né, interessante. Entendeu, Eliezer? A nossa conversa. 31 localidades hoje, 2019.2, de atuação dos nossos alunos. Isso é deste semestre. E aí, os professores que atuaram, uma diversidade. E aí eu fiz uma crítica, não tenho nada contra o professor substituto, mas o substituto ele tem uma vulnerabilidade no curso. Entra 2 anos, sai, pode renovar, e aí não se cria uma cultura. Eu conversei isso com o nosso colega, o Sanderson, eu disse, a gente tem que rever isso. Vamos agora deixar só os nossos professores efetivos e que tenham características realmente de acompanhar o estágio. Então, uma diversidade, mas vocês vão perceber que alguns professores eles têm mais isso do estágio não obrigatório, não é? Desses alunos que ganham alguma gratificação. Aqui, vocês vão perceber, nesse movimento, é um resultado por ano. Não é? Então, aqui, onde tem sem datação, é o que nós começamos. Né? Aí você vai me dizer, mas você não disse 31 estágios, né? Localidades, porque os alunos já estavam no ano passado e permanecem. Então, eles continuam com o estágio. Porque muitos deles... e mais interessante, há vários casos. Os alunos fizeram estágio e, dali, passaram a ser contratados.
na ronda mesmo, arquivista de lá. E outra coisa, o estágio serviu de base para o TCC. Não é o TCC, porque a gente não permite. Não permite que seja o relatório de TCC. O estágio pode ser base para o TCC, mas não é o TCC. E aí, assim, só voltando aqui, vocês percebem como houve um crescimento, porque foi se mantendo. E o ano de 2010, aí alguém poderia dizer, nossa, mas alguns anos não foram tão bons assim. Olha como nós começamos com 8 em 2014, aí 30, aí vamos agora buscar essas instituições. Aí foi o trabalho da professora Esmeralda, que era a coordenadora de estágio. Então, ela foi buscar essas instituições para dentro da universidade. Não há como ficar fora da universidade. E aqui, por semestre, né? Quem foi entrando por semestre, e vocês vão tendo um panorama bem amplo, né? Onde tem sem datação, é o que nós estamos ainda vivenciando. E você percebe nitidamente, por semestre, como foi crescendo. E aí a universidade hoje é um impacto na Paraíba. Tanto é que me fizeram uma proposta de abrir um curso de arquivologia em Campina Grande. E eu disse, não, espera aí, não é assim. Ninguém está fabricando uma feira, não. Tem que ter uma estrutura, tem que ter organização, quem são esses professores, e como é que vai ser gerida esse controle nessa formação do educando. Agora, vamos falar do estágio obrigatório. O estágio obrigatório, vocês também vão perceber que houve uma demanda, onde ela acontece no laboratório da própria universidade, quando os alunos não têm instituições para fazerem. Então, a professora não conseguiu nenhuma instituição, não tem problema, você vai fazer no laboratório da universidade. E aí, aí veja, tem uma diferença. Quem é que está acompanhando? É o Rafael Melo, que é um arquivista. Então, a coisa já é diferente. Tanto é que o Rafael, depois do relatório do meu filho, dizendo que achava que aquela prática do relatório do estágio não era interessante, porque ele não fez arquivologia apenas para limpar papel, e ele botou isso no relatório e apresentou o relatório. Então, houve um impacto no próprio laboratório da UEPB. Nós tivemos que mudar a estruturação, e aí os alunos não estão trabalhando com uma massa fictícia, eles estão realmente tratando uma documentação que é da escola. Eu até comentei, agora tem a documentação do professor Afonso, que aí dá uma utilidade, é a finalidade realmente acontecendo. Bem, aqui os estágios obrigatórios, né, por ano. Quem geralmente coordenou foi a professora Esmeralda, né, porque ela é a professora que acompanha. E aí vocês vão perceber que o componente ele é composto de 150 horas, com atividades presenciais na universidade ou no local que o aluno está estagiando. E como é o processo de avaliação? Eles têm, primeiro, né, uma avaliação. Eles entregam o relatório final, mas tem a apresentação, que é mais ou menos isso que você está fazendo aqui, desse painel. Só que eles fazem uma apresentação relatando todo o processo do estágio, ou seja, a apresentação, como se fosse um TCC. E aí, também é exigida 75% de frequência, no mínimo. Então, eles têm a ficha que fica com o supervisor na instituição e a ficha conosco, que precisa comprovar que realmente foi ao estágio. Aqui é uma estrutura, como nós colocamos no manual para o aluno, o que é que ele deve fazer no relatório final do estágio, né? O que
precisa colocar. Então, a organização, a área de realização do estágio, ou seja, descrever essas etapas, fazer um levantamento do diagnóstico e aí encontrar-se com o supervisor para rever o planejamento que ele tinha organizado, a proposta do trabalho, conclusões e sugestões. E aí, aqui é um roteiro de uma das aulas da professora Esmeralda. Então, lá, ó, dia tal, a aula, eles fizeram a apresentação, o que é a lei do estágio, entrega da documentação, e aí o grande período que eles estão na empresa, na instituição onde eles possam estar atuando, fechamento dessa disciplina, dessa unidade temática. Depois, quando eles terminam todo o processo, aí, num momento só, no auditório, todos os alunos entregam o relatório escrito e faz a apresentação oralizada para que possa receber a nota do componente curricular. Essas datas são flexíveis, mas aqui eu trouxe de um ano que a professora realizou. Bem, quais são os desafios que nós temos? Estou concluindo, viu, Priscila? Primeiro, entender que o estágio não ser mão de obra barata, porque muitas empresas querem um estagiário para não contratar o arquivista. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai administrando ou então vai alimentando essa cultura. E isso deve ser um cuidado. O horário dos estagiários que não interrompam as atividades acadêmicas. Se o aluno estuda à noite, o estágio não pode terminar às 6h30. Não dá tempo ele chegar para a aula curricular. Então, isso tem que ser visto com a empresa. O supervisor tem que pensar nessas questões. Depois, esse acompanhamento sistematizado do supervisor. O supervisor não é apenas para assinar que eu sou supervisor do estágio e não tem nenhum comprometimento, nunca foi a empresa ou a instituição, não ajudou o aluno e não tem contato com o supervisor. Então, isso é um desafio ainda para os estágios no nosso país. O supervisor da instituição concedente compreender a função real do estágio. Eu ouvi de um colega dizendo assim, olha, eu sou o arquivista do IFPB. Ah, não, quando vai uma certa aluna, eu já conheço aquele aluno, eu não quero, porque ele não sabe fazer as coisas, ele não é um bom aluno. Eu disse, olha, mas qual é a função do estágio? A função do estágio é que o aluno aprenda. Nem todos os nossos alunos já chegaram sabendo. Então, descaracteriza a função do estágio. E aí, isso é um desafio que precisa que o professor coordenador e o professor supervisor façam. Então, diante de tudo isso, o que é que nós temos que fazer? Aqui eu fiz como é que se diz? Um sistema ecológico de como a gente pode fazer e pensar nesse estágio, enquanto sistema. O aluno nesse processo, né, mas que tem toda uma infraestrutura, desde a política arquivística ao sistema político, às políticas de formação, a que cultura a universidade está fazendo, essa inovação na área que quem está nesse processo e pensar nesse aluno, a técnica de formação, a técnica da arquivologia e o que isso tem a ver com os saberes de um modo geral. Então, isso aqui é uma proposta que eu estou trazendo para o estágio, que eu acho que é importante. Estou escrevendo um texto sobre isso, sobre esse sistema que nós temos que pensar. E quando a Priscila me disse, olha, vai ser no auditório Paulo Freire. Então, nada para concluir com uma frase mesmo do Paulo Freire. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, eu disse, não acredito. O nome do auditório é Paulo Freire, então, vamos levar um pouquinho do Paulo Freire. As referências, se vocês quiserem, e eu posso depois compartilhar isso aqui para vocês também. E muito obrigada. Eu quero agradecer à professora Eliette pela apresentação.
Eu acho que clareou, né, Eliezer, para a gente um pouco algumas questões, alguns desafios que nós temos, né, digo nós, coordenação, escola, em relação ao estágio, mas eu vou falar depois, eu vou deixar a Daiane apresentar, e aí depois eu faço algumas considerações. Gente, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a coordenação e a direção do curso pelo convite. É um prazer estar dividindo a mesa aqui com a professora Eliette. E dizer também que é um prazer vir falar para um curso que ainda é muito novo, porque é a primeira vez que eu estou ministrando disciplina para o curso de arquivologia. Como foi mencionado pela professora Priscila, eu sou docente da Escola de Biblioteconomia, e para o curso de arquivologia eu estou tendo o prazer de ministrar a disciplina de gestão estratégica da informação e do conhecimento. Tem alguns dos meus meninos ali. Então, está sendo bom discutir e aprender um pouco mais com vocês. No curso de biblioteconomia, eu sou a docente responsável por estágio supervisionado 1 para o turno matutino. Isso significa que nós temos uma coordenação de estágio também, que na biblioteconomia, diferentemente da estrutura organizacional lá da universidade mencionada pela professora, a coordenação de estágio ela é para o estágio remunerado. Então, o estágio supervisionado, ele tem vários docentes. Na biblioteconomia, são 5 estágios, cada um de 60 horas, e eu sou responsável pelo estágio 1. E eu vim compartilhar um pouco da minha experiência enquanto docente dessa disciplina que inicia a jornada, né, de estágio dos alunos, tendo em vista que é o estágio 1, e também falar um pouco sobre boas práticas de gestão de carreira. Por que eu quero falar sobre boas práticas? Eu sou uma docente que tive uma vida profissional bem intensa antes de chegar na universidade. Então, eu comunguei durante muito tempo, né, a minha vida acadêmica, enquanto uma iniciante na pesquisa, fazendo mestrado, agora terminando o doutorado, com uma vida profissional. E eu acho que eu tive a felicidade de ter tido bons orientadores de gestão de carreira, sobretudo no MBA que eu fiz assim que eu saí da graduação, e eu venho tentando compartilhar essas boas experiências de gestão de carreira com os alunos de estágio. Porque essa é a primeira mensagem que eu preciso passar para vocês. Gestão de carreira começa no estágio. Então, se nós formos pensar que a gestão de carreira vai ser iniciada quando acabar a universidade, pego o meu diploma e sigo minha vida profissional, vocês estão fazendo um equívoco desse entendimento. Então, a gente precisa, eu fiz essa pequena agenda aqui para a gente conversar, a regulação, articulação teórico-prática, orientações para o desenvolvimento da carreira e perspectivas de reconhecimento da profissão. O que tem a ver reconhecimento da profissão com o estágio? Porque o estágio também é a oportunidade de nós levarmos um advocacy da nossa profissão. Eu venho conversando muito com os alunos, né, porque o nome da disciplina é muito pomposo, né, Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento é um nome pomposo, e a gente tem que pensar que o que nós temos feito para o desenvolvimento da nossa profissão, para advogar pela nossa profissão. E eu acho que o estágio ele é uma boa oportunidade da gente iniciar isso, da gente mostrar para a sociedade, para o mundo do trabalho, o quão as nossas profissões são importantes. E a biblioteconomia, assim como a arquivologia, ela ainda necessita justificar-se no mundo do trabalho. E aí a gente pode pensar que o estágio ele é o primeiro caminho para que você desenvolva esse advocacy pela sua profissão. Porque não adianta eu ir para o Facebook falar que bibliotecário, que arquivista não ganha bem, que não é reconhecido, mas eu sempre questiono o que você tem feito para mudar isso.
E essa preocupação, ela não começa lá fora, depois quando o desemprego chega ou quando as dificuldades chegam. A gente tem que ter um planejamento para que essas dificuldades não se iniciem. E aí, nesse sentido, o estágio ela é uma boa articulação teórico-prático disso também. Então, como a professora já mencionou, né, o estágio é um ato educativo regulado por uma legislação. E aí, é muito interessante vocês observarem que antes da lei de 2008, nós tínhamos algumas resoluções de estágio que eram normativas das universidades. Eu não saí tanto tempo da universidade e eu não peguei a lei de estágio. Então, a lei de estágio estava em fase de promulgação. Vocês sabem que toda legislação tem um tempo, né, para adaptação e promulgação efetiva, né, pelo mundo do trabalho. Então, eu peguei essa mensuração. E temos que pensar que por que o mundo do trabalho ele demanda o estágio enquanto articulação teórico-prático? Por quê? Primeiro, existe uma necessidade de cumprir um papel social. Então, o mundo do trabalho ele conversa com a universidade, mostrando esse papel social, né, de educador do jovem em formação, porque o estagiário ele é um estudante em formação. E, nesse sentido, o mundo do trabalho ele tem essa perspectiva social de absorção também desse profissional que está na fase de desenvolvimento. O mundo do trabalho também se apropria do estágio para ressignificar suas práticas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala de ressignificar as práticas, é necessário compreender que o conhecimento ele é sempre evolutivo. Correto? E, nesse sentido, existe uma articulação que a universidade faz de refrescamento das práticas profissionais, como elas são desenvolvidas. Então, por exemplo, você está fazendo o estágio e acabou de compreender uma nova técnica, teve acesso a um software, teve acesso a uma solução, e aí você leva isso para o seu estágio. Muitas das vezes, o estágio se apropria dessa ideia, ela pode utilizar essa sua ideia, essa sua concepção, essa articulação que você teve para desenvolver do ponto de vista organizacional. Então, você dá a sua contribuição para com a instituição. E também para desenvolver o conhecimento. Desenvolver o conhecimento do estudante que está em formação, mas do próprio profissional. Então, vocês devem compreender que o estagiário, ele também ocupa, em um dado momento, uma atividade de educador, porque ele ressignifica, ele socializa conhecimentos com o seu supervisor de estágio. Então, existe uma troca, tanto do mundo do trabalho com a universidade e da universidade com o mundo do trabalho, onde ambos se beneficiam dessa troca. Nesse sentido, se nós estamos trabalhando numa perspectiva de cooperação universidade-mundo do trabalho, a gente precisa compreender o que é o estágio e também o que não é. Nós precisamos compreender que o estágio não é mão de obra barata, como já foi mencionado. Ele é um componente de formação desse estudante, ele orienta essa articulação teórico-prático, porque é necessário. Muitas das vezes, existe uma dicotomia entre os processos conforme eles são ensinados e conforme eles acontecem na prática. E, muitas das vezes, é muito comum o aluno questionar e falar assim: mas na minha universidade, a gente vive no século I. O estágio está muito mais avançado. Evidentemente, o mundo do trabalho, ele responde primeiro porque ele não precisa fazer as reflexões que a academia necessita.
Então, quando a gente começa a ter essas dimensões formativas, como bem a professora anunciou, a gente começa até flexibilizar, a gente entende que existe um planejamento pedagógico do curso, nós compreendemos o posicionamento de cada componente, o porquê que existe um fluxograma de disciplinas, porque essas articulações elas são necessárias para chegar à efetiva prática no mundo do trabalho. O estágio, ele envolve aprendizagem situada. Então, é uma aprendizagem que sai do locus acadêmico e vai para o locus da prática. Ele envolve socialização de conhecimento, tanto do seu supervisor com o estagiário, como do estagiário com o supervisor. Então, aquele estágio que você chega e fica ali só trabalhando, e você não dialoga com o seu supervisor, ele acaba não sendo efetivo, porque você precisa dialogar. A prática do conhecimento ela é feita também a partir da socialização. E ele envolve uma aprendizagem e produção de conhecimento. Então, não pense que vocês vão para o estágio somente para aprender. Vocês também vão ali para produzir conhecimento para a instituição, para vocês e também para a universidade, porque muitas das vezes vocês vão trazer dinâmicas do mundo do trabalho que levam reflexões na academia. Então, essa relação ela é dialógica e é a partir do estágio que o aprendiz tem a oportunidade de se tornar um praticante. Eu sempre questiono o que torna alguém um bibliotecário. E aí, aqui, pela plateia, eu vou perguntar: o que torna alguém um arquivista? É somente a entrega de um diploma? É o momento da colação de grau? O que torna alguém um arquivista? Pelas minhas pesquisas, eu me encaminho muito para um conceito, né, de uma teoria da aprendizagem, que é a teoria da aprendizagem situada, que ela vai dizer que a identidade profissional, ela se desenvolve numa comunidade de prática, que também é uma comunidade de conhecimento. Então, é quando você está inserido numa comunidade de prática que você desenvolve a identidade profissional. Nesse sentido, você se torna quando você é um praticante. E o que é esse praticante? É aquele que detém conhecimentos teóricos, práticos e que sabe articulá-los. Nesse sentido, é necessário compreender que o estagiário ele é um membro de uma comunidade de conhecimento e um membro de uma comunidade de práticas. É um momento sonoro. E quando a gente pensa que essa comunidade de prática ela é desenvolvida, né, lá no âmbito do mundo do trabalho, temos que pensar que o mundo do trabalho ele vem, né, cada vez mais se modificando. Então, as organizações cada vez mais são intensas em conhecimento, competitivas, sustentam suas práticas em conhecimento e inovação. Uma organização que não pensa em inovar, ela está afadada a acabar. Porque essa é a lógica do mercado global em que estamos inseridos. Evidentemente, isso também leva a uma precarização da mão de obra, leva a alterações das legislações trabalhistas que se tornam mais flexíveis, e aqui a gente não vai entrar num discurso de análise sobre isso, mas a gente não pode ignorar que essas alterações no mundo do trabalho elas vêm ocorrendo, relações profissionais que são muito mais horizontais. A nossa geração é uma geração que tem acesso ao presidente da organização em que está inserida. Antigamente, isso era impossível imaginar que um estagiário tinha direito de participar de uma reunião, de sugerir alguma coisa. E hoje nós temos essa oportunidade. E é necessário aproveitar essa oportunidade. A gente tem mais acesso ao tomador de decisão e, nesse sentido,
num planejamento de carreira, é aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa articular e evidenciar a importância que você tem para a organização, você e a sua profissão. Então, existe uma necessidade de dialogar, de mostrar, né, o quanto que a sua atividade ela é competitiva para o negócio da organização. Então, se o negócio da organização é educação, quão a sua atividade colabora para que a organização atinja a sua missão e sua visão. A gente sempre tem que pensar nessa relação lá da atividade fim. O que eu estou colaborando? E, nesse sentido, deixamos de pensar que o estagiário ele é só um aprendiz e ele se torna um colaborador da organização. Ele é um colaborador em aprendizado, mas ele é um colaborador. Ele é, sim, um trabalhador do conhecimento e que tem algo a contribuir para aquela organização. Mas não foi só o mundo do trabalho que mudou, a própria universidade. Então, cada vez mais, a gente está saindo dessa perspectiva de aprendizagem passiva e indo, né, para uma aprendizagem ativa, onde as práticas, os componentes curriculares de estágio têm essa participação de dialogar com essa aprendizagem ativa, de produção de conhecimento, de ação situada, de socialização de conhecimento. E isso é basicamente orientada a 3 grandes visões: uma formação humanística, uma preparação para o mundo do trabalho e formação continuada. Então, esses são os 3 pilares que orientam a formação na universidade do século XXI. E tudo isso tem que estar aliado ao desenvolvimento pessoal do indivíduo, porque as pessoas precisam estar felizes naquele contexto, com aquela formação e nas suas práticas de trabalho. Por isso que a gente tem se preocupado cada vez mais de sair do conceito de empregado e colaborador, porque isso é agregador, isso é a visão de união, de equipe. E deixa de ser aquela coisa de se deu errado foi você, se deu certo fomos nós. Não, somos nós em todos os contextos. Nesse sentido, a gente tem que imaginar que a prática do estágio, frente a esse desafio, ela orienta um trabalhador do conhecimento, então vocês são trabalhadores do conhecimento, pela perspectiva de 4 fazeres, que são, né, as perspectivas da educação para o século XXI da Conferência de Paris, de 1991. Eu verifico aqui que eu esqueci de botar a fonte, que é Jacques Delors. E, nesse sentido, a gente tem o aprender a conhecer. Então, eu preciso conhecer as técnicas, eu preciso conhecer os instrumentos, eu preciso aprender a fazer. Então, a prática, eu preciso aprender a viver juntos ou conviver juntos. Vocês vão ver essas 2 menções na literatura. E aprender a ser, que é a congregação dessas 4 dimensões. Então, a educação do século XXI, ela não está mais orientada só pela técnica. E, ao mesmo tempo, ela também não tem uma perspectiva só humanística. Ela congrega essas 4 visões. Nesse sentido, como que o estágio de arquivologia ele se orienta por essa perspectiva que o mundo do trabalho mudou e a universidade também? É necessário compreender que esse estágio, enquanto prática, né, educativa, demanda do aprendiz algumas responsabilidades, tais como consultar as instituições conveniadas com a sua universidade, verificar os seus direitos de acordo com a legislação vigente, consultar as normas de compliance da sua organização. Então,
enquanto estagiário, enquanto colaborador, você é um embaixador da organização em que você está inserido. E, cada vez mais, a gente tem que pensar na nossa representação enquanto sujeito político. Somos corpos políticos. Então, a sua opinião, por exemplo, nas redes sociais, e aí a gente pode discutir isso por uma perspectiva de privacidade, mas as coisas são como elas são. Então, a gente precisa fazer uma gestão da nossa carreira pensando que quando você estagia numa organização e você bota lá que é estagiário, por exemplo, do Ministério Público, e aí você vai no seu Facebook e coloca apologia ao crime, apologia à pedofilia, o que se reconhece no contexto social é que um membro, um colaborador do Ministério Público está apoiando essas situações. Então, o estagiário ele tem responsabilidade, ele tem que observar as normas de compliance da sua organização, de posicionamento político. Ah, Dani, você está dizendo que eu não tenho o direito de ter as minhas opiniões? Tem todos os direitos, mas você também tem deveres para com a organização em que você está inserido e é necessário levá-las em consideração. Jamais faça estágio sem um supervisor. O estágio, enquanto prática formativa em desenvolvimento, precisa de um supervisor para que essa socialização seja efetiva, para que essa socialização produza ressignificação de práticas, tenha posturas éticas na sua organização e na sua universidade. E aí, nesse sentido, eu vou dizer, é muito feio quando a gente tem um estagiário que começa a falar mal da sua universidade. Não sejam esses alunos. Isso não é bacana, não passa uma boa imagem no mundo do trabalho. Então, a gente tem que cuidar nesse sentido. Pensar que quando você ocupa você é colaborador de uma instituição, existe uma chancela por trás, que você é um aluno do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E você tem que se posicionar como tal. Então, a gente tem que estar adequado. Existe uma adequação ao mundo do trabalho que é necessária ser observada. Esteja disponível para aprender. A gente vive um conflito geracional, a gente já até discutiu isso na disciplina, que somos uma geração que não estamos acostumados à hierarquia e não estamos acostumados a receber ordens. A nossa geração é uma geração muito ativa, de muita voz, que tem muita dificuldade de humildade de aprendizado. Existe cada vez mais um conflito geracional no mundo do trabalho que tem gerado problemas sérios para as organizações. Pesquisas diversas estão sendo feitas na psicologia do trabalho, na sociologia das profissões nesse sentido. Então, a nossa geração precisa também, e aí eu estou falando sempre o nossa, né, no conceito de diminuir a minha idade, evidentemente, mas também de aproximação com vocês, no sentido de ver que existe uma necessidade de adequação. Então, o estágio é o seu momento de aprendizado. Então, esteja disponível, seja humilde, seja cordial com as pessoas. Lembra do aprender a conviver juntos? Envolve isso. Porque quando você faz uma gestão dessa carreira, você consegue deixar as portas. Eu costumo dizer que o estágio ele é uma prática, no máximo, pela legislação de 2 anos. Mas, nesses 2 anos, você pode construir a sua marca para ficar para sempre nessa organização. Então, construa as suas marcas. Deixe lembranças de eu tive aquele estagiário. É isso que a gente precisa pensar. Defina escopo das suas atividades. Muitas das vezes, a gente não reconhece as nossas potencialidades e limitações. E isso é ruim. Por quê? Por exemplo, eu sou a supervisora e pergunto, você consegue me entregar tal coisa? Você fala, consigo. Mas você não sabe se consegue porque você não tem a dimensão das suas competências. Então, é necessário saber, tem um relatório, em quanto tempo você lê a documentação para produzir o relatório? Porque, às vezes, a gente assume práticas que não dá conta.
Então, é necessário definir o escopo das suas atividades, colocar prazos realistas nas suas entregas, se relacionar bem com seus colegas do departamento em que você está inserido, mas de toda a organização. Não pode pensar o arquivo como aquela caixinha que fica ali, é só um departamento dentro da organização. Não, você tem que interagir com todos, porque todos são potenciais utentes do seu trabalho, do seu departamento. Registre e monitore as atividades que você está desenvolvendo. Existem ferramentas básicas, né, como o Trello, por exemplo, que pode permitir uma ótima gestão de tempo, né, gestão de atividades, respeito e hierarquia, que é muito importante. E a profissão do estagiário, né, enquanto aluno, enquanto componente curricular. É necessário participar das aulas de estágio, fornecer feedback para a coordenação sobre os estágios. Então, não adianta sair pelos grupos de Facebook da vida dizendo que tal lugar não é bom para estagiar. Não, forneça feedback para a universidade, denuncia práticas abusivas, que a gente sabe que existem em alguns estágios. Isso precisa ser evidenciado. A coordenação não tem como estar, por exemplo, em 60 instituições compreendendo o que acontece. Então, esse é o momento que vocês também têm voz. Nesse sentido, promova a sua profissão. Nada de ficar, eu sou arquivista, o que você faz? Eu trabalho no arquivo. Não, promova a sua profissão. Tenha orgulho. É muito importante dizer, sou estudante de arquivologia. Faço arquivologia, vou ser arquivista. Promova a sua profissão. Tenha orgulho da sua profissão. Sugira novos convênios. Então, conhece uma instituição que tem potencial para ser uma instituição de convênio? Busque isso, promova, costure relações, faça articulação. A hora de desenvolver a carreira é agora. Começa no estágio, faça uma matriz SWOT da sua vida. Então, de 3 em 3 meses, eu faço sempre isso. Vejo minhas pontos fortes, fracos, minhas ameaças e as minhas oportunidades. O estágio é uma ótima oportunidade para você criar a matriz SWOT da sua carreira. O seu colega de sala pode ser o seu chefe de amanhã, então tome cuidado com as suas posturas em sala de aula, seja comprometido, seja ético, seja cordial com as pessoas, invista em formação continuada. Sabe aqueles 30 minutos no WhatsApp vendo o vídeo do cavalinho? Use aqueles 30 minutos para fazer curso no Coursera, no Udemy, que são de graça e que são maravilhosos. Estude sobre áreas relacionadas, ciências de dados, comunicação, estatística, que são áreas correlatas. Não seja óbvio, não seja aquele estagiário que só cumpre o óbvio. O óbvio, ele não é lembrado. Então, seja um estagiário inovador, estagie em diferentes tipos de organização, seja agregador, compartilhe conhecimento. Aprendeu uma coisa nova na universidade? Leva para o mundo do trabalho, sugira aperfeiçoamentos, compartilhe dicas. Olha, vai ter um evento sobre preservação digital lá na casa de Rui Barbosa. O que você acha, supervisor, da gente ir? De repente eu vou num dia, você vai no outro. Então isso é dica, isso é colaboração. Faça benchmark com seus colegas de classe. O que é benchmark? Você vê as melhores práticas. Às vezes, no seu estágio, você está com um problema que pode ser resolvido pelo conhecimento acumulado do seu colega de sala. Então, converse com ele sobre as práticas de estágio dele. Tenha boas práticas. Aqui é uma adaptação de um texto da Jenny Todd, que ela fala da biblioteca como espaço de aprendizagem, e eu entendo o arquivo também como um espaço de aprendizagem. Então, eu tomei a licença de fazer essas 10 ações, né, para tornar o arquivo um espaço de aprendizagem. Sempre pela perspectiva que o arquivo ele não está isolado na organização. Encoraje os profissionais a utilizar o arquivo, circule na organização, ofereça apoio, aprenda os nomes do usuário. A menina do cabelo curto, ela tem um nome, é necessário compreender o nome daquela menina.
Assegure-se que os documentos e outros recursos reflitam as diversidades dos utentes. Crie espaços convidativos para que os utentes possam consultar os documentos arquivísticos. Desenvolva ações de competência informacional. As pessoas precisam aprender a buscar, usar, avaliar e acessar as informações, e o arquivista precisa se aproximar da competência informacional. Assegure-se que os profissionais de sua organização saibam o que o arquivista faz, seus níveis de competência e conhecimento. Não espere que ninguém vai chegar e vai falar assim: nossa, o arquivista é um produtor de conhecimento. É você que vai dizer que o arquivista é um produtor de conhecimento. Então, divulgue a sua profissão, envolva os membros da organização nos eventos do arquivo. O arquivo pode fazer, por exemplo, uma oficina de higienização, então envolva os profissionais, conecte os profissionais de informação. Lembre-se, as suas redes de cooperação, você está numa comunidade de praticantes, então converse com outros arquivistas. E, sobretudo, seja você, seja bobo, seja nerd, mas seja humano. Porque as pessoas é que mobilizam conhecimentos e fazem as diferenças nas organizações. Obrigada. Foi ótimo, professora Daiane, muito obrigada. E eu acho que uma complementou a outra, né? Vocês nem combinaram, né? E eu acho que assim, é uma pena, eu estava conversando com a professora Eliette, que a gente tem um número tão pequeno aqui de alunos, porque uma apresentação dessa, um seminário tão bom, que eu acho que superou as expectativas, né? E é uma pena que a gente não tenha outros alunos aqui também ouvindo um pouco sobre isso. Eu fiz alguns apontamentos, mas eu vou falar bem rapidamente por conta do avançar da hora, porque ainda tem o relato dos alunos. Então, assim, bem rapidinho mesmo, quando a professora Eliette trouxe a questão de que ela disse que um aluno foi tentar um estágio, e aí o supervisor falou, não, mas ele não é bom para isso, esse aluno, né, não sabe fazer. Então, assim, pensar no estágio enquanto campo que promove, que possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, é uma pena que esse supervisor não tenha tido, né, essa percepção e que, na maioria das vezes, realmente acontece. Então, ver o estágio como campo mesmo de desenvolvimento dessas habilidades e competências. As duas falaram muito na relação da articulação entre teoria e prática, que não é algo dicotômico, né? Na verdade, é uma dialética, é uma coisa e outra. E aí pensar o quanto a prática, e aí eu vou lá no Renato Tarciso, ele tem um texto sobre estágio, e ele fala o quanto a prática ela é fundamento da teoria, ou seja, a prática sustenta a teoria. A teoria só existe porque existe um problema de ordem prática, um problema, né, na realidade, e aí esse problema, essa teoria tenta dar conta desse problema. Então, assim, a gente não pode separar teoria de prática. Se você separa a teoria da prática, você está segmentando um conhecimento. Então, isso não é legal. E aí, falando um pouco assim das experiências das duas, o que eu pude perceber? As duas trouxeram a experiência de uma coordenação de estágio, que é algo que a gente não tem aqui na Unirio e que eu já vinha conversando com o professor Eliezer sobre a importância dessa coordenação de estágios para acompanhar essas experiências. Então, quando você disse, olha, num outro caso de duas alunas que o supervisor queria que elas fizessem determinada atividade, elas falaram, não, isso é certo, e que aí elas recorreram à Esmeralda. A Esmeralda, enquanto coordenadora de estágio, foi lá e mostrou para esse supervisor por que não era certo. É essa a função da coordenação de estágio. Então, muitos alunos podem estar passando também, podem estar na mesma situação e, no entanto, não tem, como aqui não tem essa coordenação, eles não têm com quem buscar isso. E é muito importante. Outra coisa também que você pontuou, Eliette, que eu acho que é muito importante que a gente vem conversando isso no âmbito do NDE, essas preocupações com estágio, e por isso que a gente está fazendo NDE, o Núcleo Docente Estruturante, e é por isso que a gente está fazendo esse seminário aqui, é a criação de um manual. Eu acho que é importante para o aluno, quando ele está nessa fase do estágio,
ele ter um manual com as recomendações, com as orientações, o que ele tem que fazer, e aí entra também um pouco do que você falou, de como se portar também, pensar nesse espírito de equipe, pensar que ele é um colaborador, né? Ele não é um estagiário só, ele é um colaborador. E aí, quando eu falo também nas pesquisas e metodologia, eu sempre digo, as pessoas que a gente está entrevistando, né, são nossos colaboradores. Por quê? Porque colaborador é isso, é você aproximar, é você acolher, é você dizer para o outro, nós estamos juntos, nós fazemos juntos. E a culpa não é só do outro, a culpa não é só minha. É essa contribuição, é o coletivo, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu não vou me estender, eu gostaria até de falar mais, porque esse assunto de estágio é um assunto que realmente me estimula bastante. Eu sou professora de estágio aqui e na pedagogia também, que eu acho que é até um pouco mais complexo, porque a gente está trabalhando com formação, né? São alunos que vão formar outros professores, então, assim, é algo mais complexo até, e eu acho que a gente tem muito para conversar, é um tema que eu gosto bastante. Mas eu não posso me aprofundar porque tem os alunos que vão apresentar. Então, eu vou chamar os nossos alunos para apresentarem as experiências de estágio, por favor. Daniel Guimarães Elian dos Santos, Bárbara Santos Nassif, Maiara Batista Silveira e Leonardo de Oliveira Mesquita. Por favor, queridos. Oi, gente, boa noite. Acho que a maioria de vocês me conhece aqui. Eu sou Bárbara Nassif. Fiz minha primeira graduação em História. Eu trabalhei quase a minha graduação inteira com arquivos históricos, então só tinha essa noção mesmo dentro da minha visão. Só tinha experiência com arquivos. Acabei me apaixonando pela área de arquivo, fui para a arquivologia em 2017. Trabalhei como estagiária. Comecei a trabalhar como estagiária logo quando eu comecei a graduação em arquivologia. Trabalhei no Conselho Regional de Química. E hoje eu estou trabalhando numa empresa de energia, que é a Total. Estou há 1 ano lá, né, trabalhando com gestão de dados, trabalhando com aquisição de dados, estou trabalhando com uma documentação totalmente diferente do que eu já tinha visto antes, né? Então, isso foi totalmente novo para mim, porque lá é um ambiente diferente, um ambiente corporativo, né, e que eu posso colaborar, né, como você falou, eu posso ter minhas opiniões expostas, então está sendo muito legal para mim, assim, como estudante de arquivologia, né, ter essa experiência sensacional, assim. Então, documentação de exploração e produção de petróleo, né, então é uma documentação assim totalmente nova, né, para quem, pelo menos para mim que veio da educação, então para mim totalmente novo e tá sendo assim uma coisa muito nova, assim, né? Trabalhar com gestão de documentos arquivísticos na área de petróleo é muito interessante, né? A gente lida a todo momento também com estrangeiros, porque é uma multinacional, né? Meu gestor é um arquivista, inclusive, isso é muito interessante, né? Ele está sempre, né, me supervisionando, a gente está sempre em conversa em relação ao meu trabalho ali, né? O que eu melhorei, o que eu preciso melhorar. Então, assim, está sendo uma experiência gratificante para mim como estudante. Acho que é isso. Boa noite, gente. Meu nome é Maiara. Eu entrei também na graduação no ano de 2017, junto com a Bárbara. E logo no primeiro período, o curso de arquivologia ele tem essa característica de proporcionar estágios desde o início, né, da graduação. Então, eu consegui um estágio no Ministério Público, no qual eu vou fazer 2 anos daqui a 1 semana. E lá, eu vim de outra área também, da museologia, e é um mundo totalmente diferente quando você tenta olhar com os olhos de uma profissão para outra. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de entender como que eu ia conseguir ajudar a instituição, né, que eu faço estágio no arquivo corrente, que é de uma instituição pública e que trata documentos de pagamento. Então, tem toda uma urgência daquela documentação ser tratada rapidamente. Você procura processos, você atende os usuários do próprio setor que eu trabalho. Então,
a arquivologia começou a ser definida para mim como uma coisa mais rápida. Você tem que dar uma resposta rápida, tem que ter um posicionamento do que você está fazendo, mostrar a importância do tratamento documental, dos sistemas de gerenciamento dos documentos também, que auxiliam muito na profissão. Não dá para a gente ficar só esperando uma pessoa pegar o documentinho sem saber, vou ver um catálogo. Não tem como só depender disso, entendeu? Então, o que as professoras falaram da educação continuada foi uma coisa que eu percebi muito. Planilhas de Excel, mexer, saber ser mais rápida nisso, entendeu? Então, assim, olhando para quando eu entrei, como eu estou saindo, foi um período bom, assim, de aprendizado, que eu entrei totalmente crua e saí analisando tudo o que poderia ter sido, como foi, olhando para a minha chefe assim, como uma pessoa que também está tentando melhorar o lugar que ela foi absorvida, ela era estagiária de lá. E, graças a Deus, assim, eu consegui... já estou saindo de um estágio e entrando em um outro estágio, que é na Academia Brasileira de Letras, e é totalmente diferente por ser um arquivo permanente, histórico, que eu não tinha nenhuma noção. E eu entrei na documentação iconográfica e audiovisual, que até então, mesmo eu tendo tido outra graduação em museus, eu não tinha trabalhado ainda com a parte de audiovisual. Então, eu estou descobrindo uma nova área na arquivologia, que eu me interesso de continuar estudando, e tive todo o apoio de material, de profissionais por perto, e está sendo assim muito recompensador você poder ter duas visões, que nem todo mundo, infelizmente, consegue passar por um arquivo permanente, um arquivo corrente. E, para mim, tem sido ótimo assim, essa experiência, e eu espero fazer o meu TCC nessa área. E é isso, trazer essa contribuição para a Unirio, para a ABL, e poder dar o meu retorno ao Ministério Público nos relatórios. Isso, gente. Desculpa me prolongar. Imagina. Boa noite, eu sou Daniel. Também ingressei aqui na Unirio em 2018, mas já cursava arquivologia desde 2017 na UF. A minha trajetória é parecida com a da Bárbara, eu também tenho graduação em História, e desde o terceiro período da graduação de História eu passei a trabalhar com a documentação de caráter permanente, em 2 projetos no Arquivo Nacional, na coordenação de documentos escritos, na CODES. E, então, essa experiência me proporcionou outras oportunidades de trabalho na área, né, não como arquivista, né, mas como documentalista, que eles chamam, né, nos projetos. Então, trabalhei também por quase 3 anos no Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Valdo Cruz, e lá a gente também identificava e descrevia os documentos permanentes dos acervos pessoais dos cientistas e institucional também. E, a partir disso, eu continuei na área de História, fui fazer um mestrado, enfim, eu estou explicando isso tudo porque, em fins de 2015, quando eu estava finalizando o meu mestrado em História, eu fui convidado para fazer parte da equipe do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, e para assumir a direção do acervo da divisão de processamento técnico, que é responsável pelo acervo permanente da instituição. Então, nos meus relatórios de estágio, eu já fiz os 3 relatórios, eu acabei relatando as minhas atividades como diretor, agora chefe, porque mudou a nomenclatura por conta da mudança do governo, chefe da divisão de processamento técnico. E, bem, entre diversas atividades, eu também não tenho estagiários, mas tenho bolsistas, a partir do convênio do arquivo com a UERJ, também envolvendo o CONARC e o COLUSO, que é uma comissão de salvaguarda de documentos de interesse luso-brasileiro, que foi estabelecido
no âmbito da comemoração dos 500 anos, enfim. Então, nós temos 5 bolsistas. Eu também, junto com as atividades que eu desenvolvo, eu supervisiono 5 bolsistas de História, pelo fato de serem alunos da UERJ. Todos eles cursam ou cursaram a disciplina, né, de Paleografia, que é uma disciplina que é oferecida ao curso de História. Se não me engano, no Rio de Janeiro, acho que é o único curso que ainda oferece, um curso de História que ainda oferece a disciplina de Paleografia. Enfim, eu acho que tem outras disciplinas também que são ministradas pelo professor Jaime. Enfim. Então, nos relatórios, entre todas as atividades, eu acabo descrevendo o processo que a gente está num projeto, né, nesse âmbito de reorganização do acervo da Presidência do Estado, que diz respeito à documentação da Primeira República no Poder Executivo Estadual. Então, essa documentação ela foi encontrada na década de 60, jogada no porão de uma escola em Niterói, e um grupo de professores na década de 70 da UF iniciou a organização desse acervo, mas a gente constatou que menos de 20% da documentação havia sido tratada. Então, em 2013, a gente iniciou uma nova pesquisa sobre a história administrativa daqueles órgãos, daquelas secretarias. Estabelecemos um recorte temporal, identificamos a documentação, enfim, elaboramos um novo quadro de arranjo, e, nesse momento, nós estamos fazendo a organização desse acervo. E, bem, acho que é isso, acho que é a experiência que eu estou tendo. Eu acho que o que a professora Priscila falou, citou do caso do texto do Renato Tarcísio, que eu também utilizei no relatório. É isso, na minha experiência, na verdade, a prática me levou à parte teórica, né? Porque, por anos, eu tive a prática e eu ia fazendo pelo que me falavam, mas, assim, eu nunca tive o embasamento teórico para aquilo que eu estava fazendo. E a faculdade, né, as aulas aqui na Unirio, na UF também, que eu fui aluno, contribuíram e deram esse embasamento teórico fundamental para a nossa formação. Então, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Super obrigada pela apresentação, pelo relato de vocês. Eu acho que esse é um momento muito feliz, né? A gente acertou quando a gente pensou em fazer esse seminário, em proporcionar esse momento de troca de experiências, né? Experiências em diferentes instituições. E eu acho que a gente precisa fortalecer essas práticas aqui na universidade. Quando eu falo, por exemplo, de ações pedagógicas, isso é uma ação pedagógica, né? Então, compartilhar, trocar, não é bom a gente poder ouvir a experiência do outro. A experiência do outro pode servir também para a nossa realidade. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre essas experiências que podem acontecer também em sala de aula, nos momentos de encontros de estágio. Percebam, foram 3 experiências, mas muito significativas, né? Eu estava ouvindo e anotei aqui, quando Maiara falou assim... quando eu entrei... e eu consigo refletir agora, quando eu entrei e como eu estou saindo, algo assim que você falou. E eu acho que é isso, eu acho que quando a gente está estagiando, a gente tem que pensar, de fato, qual é o significado do estágio na nossa vida, né? E aí, quando você faz esse exercício, quando você fala isso para a gente fica claro para a gente que você fez esse exercício de pensar nas potencialidades do estágio. O que o estágio, de fato, te proporcionou, né? Como eu entrei e como eu estou saindo agora? De que forma que eu estou vendo o estágio enquanto espaço de formação? Né? E a sua fala deixa claro isso para a gente. Então, é pensar mesmo que o estágio ele é um momento de aprendizado. Ele faz parte do percurso formativo do sujeito, né? E que no estágio... O estágio é praticamente o primeiro momento em que a gente encontra, em que a gente se depara com a nossa identidade profissional.
é o estágio, é esse espaço que vai proporcionar isso para a gente. Essa identificação, ela ocorre com a prática, com o estágio. Não é, muitas vezes a gente na sala de aula a gente vê várias teorias e tal, mas às vezes você nem se identifica em sala de aula, mas quando você chega na prática, quando você está na ponta, no estágio, aí você diz assim, poxa, mas era isso mesmo que eu queria. Né? Então, por isso que é importante a gente pensar o estágio enquanto espaço de formação, né, dos sujeitos. Bem, então agora eu vou abrir bem rapidinho, por conta do avançar da hora, para, enfim, para algum apontamento, caso queiram perguntar, né, caso queiram fazer alguma pergunta para as professoras, para os nossos alunos, enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Vocês gostaram? Foi importante para vocês? Sim? Quer falar, professor Eliezer? Está aí assim, então? Né? Só agradecer? Então, tá bom. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, mas, em especial, quero agradecer a professora Eliette, a professora Daiane, Daniel, Maiara, Bárbara, muito obrigado. Eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom seminário hoje, e ainda bem que a gente fez um registro disso. Foi um momento bem interessante. Acho que as reflexões que a professora Eliette trouxe de uma outra realidade que vai nos inspirar muito em alguns ajustes, e também entrar em contato agora mais intensamente com a professora Daiane, ela já está tendo bastante impacto, né, na nossa comunidade. Muito obrigado por essa contribuição. E vocês que estão animando os outros colegas que até fugiram hoje, não deixarem de vir aqui e a gente poder ter esse painel. Muito obrigado. Quero só agradecer. Então, eu quero agradecer a vocês que estão aqui, alunos. Quero agradecer de coração também a professora Eliette, professora Dayana. Nossa, foi assim formidável as apresentações. Muito obrigada. Vocês não têm ideia de como contribuíram com as experiências de vocês, tá? Quero agradecer também a vocês, Bárbara, Maiara, Daniel, super obrigada. Vocês estão no estágio 2, 3, tudo estágio 3, né? Tá. Então, agradecer pelas experiências. E quero, o professor Eliette falou de Paulo Freire. Paulo Freire, se fosse vivo, completou no dia 19 de setembro, completaria no dia 19 de setembro, 98 anos. Então, viva Paulo Freire. E é isso, gente. Obrigada.